Saúde a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrar nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 43, com todas as referências e contexto da palavra, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Versículo 1. E vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, eu senão morro. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, e porém Raquel era estéril. O versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu em lugar de Deus, quem te pediu o fruto de teu ventre? Versículo 3. E ela diz: eis aqui a minha serva Bila, entra ela, para que tenha filho sobre os meus joelhos, e assim receba filho por ela. Versículo 4. Assim ele deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Versículo 5. E a concebeu Bila e deu Jacó um filho. Versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Referência do versículo 6, livro de Salmo de número 35, verso 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixe que se alegra de mim. Referência do versículo 6, livro de Lamentação, capítulo 3, versículo 59. Viste, Senhor, a justiça que me fizeram, julga a minha causa. O versículo 7 do capítulo 30 de Gênesis. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu Jacó o segundo filho. Versículo 8. Então disse Raquel: com luta de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou seu nome Naphtali. Referência do versículo 8. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 13. Contexto da palavra: Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos, versículo 13. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Versículo 9 do capítulo 30 de Gênesis. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar filho, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 4. Assim ele deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. O versículo 10 do capítulo 30 de Gênesis. E deu Zilpa, a serva de Leia, um filho a Jacó. O versículo 11.
Então disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome Gade. Versículo 12. Depois deu Zilpa, a serva de Leia, o segundo filho a Jacó. Versículo 13. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. Referência do versículo 13. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28. Cofe levanta-se seus filhos e chama na bem-aventurada, como também seu marido que louva dizendo. Referência do versículo 13, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Contexto da palavra, o cântico de Maria, versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O versículo 14 do capítulo 30 de Gênesis. E foi Rube nos dias da sua cega do trigo, e achou uma mandrágora no campo. E trouxe a Leia, a sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá a mim das mandrágoras do teu filho. Referência do versículo 14. O versículo 15. E ela disse: já pouco que haja tomado meu marido, tomará também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pela mandrágora de teu filho. O versículo, referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. O versículo 16 do capítulo 30 de Gênesis. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Leia ao encontro e disse a mim: entrará, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Versículo 17. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Versículo 18. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado a minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. Versículo 19. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Versículo 20. Disse Leia: Deus me deu a minha boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. O versículo 21. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. O versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu-a e abriu a sua madre. Referência do versículo 22, li de Gênesis capítulo 8, versículo 1. Contexto da palavra: as águas do dilúvio diminuem. Versículo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, de todos os réis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e quietaram as águas.
Versículo 23 do capítulo 30 de Gênesis. E ela concebeu e teve um filho e diz: tirou-me Deus a minha vergonha. Referência do versículo 23, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. Referência do versículo 23, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Palavra opróbrio significa vergonha. O versículo 24 do capítulo 30 de Gênesis. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 17. E quando aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, ele disse à parteira: não tema, porque também este filho terá. Versículo 26 do capítulo 30 de Gênesis. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tens servido, e me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tem feito. Referência do versículo 25, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, Abraão tomou ao seu lugar. O versículo 26. E dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tens servido, e me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tem feito. Contexto da palavra: Labão faz um novo pacto com Jacó. Versículo 27. Então ele disse: Labão, se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tem experimentado que o Senhor me aborreceu por amor de ti. Referência do versículo 27, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 24. Contexto da palavra: o nascimento de Esaú e Jacó. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis geme no seu ventre. Versículo 28 do capítulo 30 de Gênesis. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Referência do versículo 28, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 15. E depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. O versículo 29 do capítulo 30 de Gênesis. Então ele diz: tu sabes como tens servido,
como passou o teu gado comigo. Referência do versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso Pai. Referência do versículo 29. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 45. Contexto da palavra, o sermão continua a parábola dos dois servos, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? O versículo 30 do capítulo 30 de Gênesis. Porque pouco que tinha antes de mim e aumentado até uma multidão. O Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Referência do versículo 30, livro de 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Versículo 31 do capítulo 30 de Gênesis. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me dará, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizer isto. Versículo 32. E passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, todos morenos, entre os cordeiros e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vires e o meu salário estiver diante da tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e morenos entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 8. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Referência do versículo 33, livro de Salmo de número 37, verso 6. E ela fará sobressar a tua justiça, como a luz, o teu juízo, como o meio-dia. O versículo 34 do capítulo 30 de Gênesis. Então disse Labão, eis aqui eu salar, seja conforme a tua palavra. Versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, tudo moreno, entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Versículo 36. E por 3 dias de caminho
entre si, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Contexto da palavra: a maneira como Jacó se pagou de Labão. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de alamo e de aveleira e de castanheira e descascou nela riscas brancas e descobrindo a brancura que nas varas havia. Referência do versículo 37. E de Gênesis capítulo 31, versículo 8 e 12. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrado. Versículo 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobria as ovelhas era listrado, salpicado e malhado. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Versículo 12. Disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tem visto tudo o que Labão te fez. O versículo 38 do capítulo 30 de Gênesis. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos, nas pias d'água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo e beber. Versículo 39. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam cria listradas, e salpicadas e malhadas. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, todos morenos, entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. O versículo 41. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Versículo 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Versículo 43 para terminar. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Referência do versículo 43, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Contexto da palavra: Abrão volta do Egito, versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 43, com toda a referência e contexto das palavras.
Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com o Pai eterno.